Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, na disciplina de Língua Portuguesa para os cargos de nível superior. Aqui a cobrança costuma ser mais refinada. Além de gramática, a banca quer ver leitura profunda, reconhecimento de gêneros e tipologias, coesão e coerência, funções da linguagem, inferência lexical, paráfrase e reescrita sem mudança de sentido. Então vou organizar esta aula como um roteiro de prova, indo do texto para a gramática e fechando com estratégias de interpretação e reescrita. Compreensão e interpretação de textos. Interpretação em nível superior exige precisão. A banca cobra tema, tese, argumentos, pressupostos, implicações, ponto de vista e recursos de persuasão. Tema é o assunto geral. Tese é a posição defendida pelo autor em textos argumentativos. Argumentos são as razões, evidências e exemplos usados para sustentar a tese. Em textos expositivos, a banca tende a cobrar ideia central, organização das informações e relações lógicas. O primeiro passo é identificar a finalidade comunicativa, informar, analisar, persuadir, instruir, criticar, narrar ou emocionar. Depois, localizar os conectores, porque eles organizam a lógica. Portanto, logo e assim indicam conclusão. Por quê? Já que e uma vez que indicam causa ou explicação. Contudo, porém e entretanto indicam contraste. Embora e ainda que indicam concessão. Além disso indica adição. Por exemplo, indica exemplificação. Uma alternativa pode estar errada só porque muda um conector e altera a relação lógica, mesmo mantendo palavras parecidas. Outra exigência em nível superior é distinguir explícito e implícito. Implicações e pressupostos caem muito. Pressuposto é o que permanece mesmo quando você nega a frase. Se o texto diz o governo voltou a investir, pressupõe que já investiu antes e parou. Implicação é aquilo que se conclui a partir do enunciado e do contexto, mas sem extrapolar. A banca também cobra modalização, que são marcas de certeza ou hipótese. Pode, tende, é provável, certamente. Trocar possibilidade por certeza, ou certeza por possibilidade, muda sentido e derruba candidato. Características dos diversos gêneros textuais. Gênero textual é a forma social do texto, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, crônica, ensaio, resenha, comunicado, ofício, e-mail institucional, manual, norma, anúncio. Postagem em rede social. Cada gênero tem objetivo, linguagem e estrutura típicos. Em provas, reconhecer gênero ajuda a entender o que a banca quer. Em editorial e artigo de opinião, a tese e argumentação. Em notícia, há fatos e objetividade, com foco no o que, quem, quando, onde, como e porquê. Em manual e norma, predomina a injunção, com verbos orientando conduta. Em e-mail institucional, predomina a objetividade, clareza e formalidade compatível. A banca pode cobrar marcas linguísticas do gênero, como impessoalidade, presença de dados, marcas de opinião, uso de primeira pessoa ou terceira pessoa e uso de linguagem técnica. Tipologia textual e sequências. Tipologia textual, ou sequência textual predominante, é a estrutura interna. Narrativa organiza fatos no tempo, com personagens e enredo. Descritiva caracteriza seres, objetos e ambientes, com muitos adjetivos e detalhes sensoriais. Argumentativa defende uma tese e tenta convencer com razões e evidências. Expositiva explica, define e organiza a informação, buscando clareza e objetividade. Injuntiva orienta a ação, com instruções, regras e procedimentos. Dialogal é a sequência de fala e resposta, típica de entrevista, conversa, teatro e debates. Um texto real pode misturar sequências, mas a banca cobra a predominância e a função de cada trecho. Por exemplo, um artigo pode ter um parágrafo narrativo para ilustrar, mas a sequência predominante é argumentativa. Uma reportagem pode ter descrição de cenário e falas, mas o objetivo principal é informar. Reconhecer isso evita erro na interpretação do objetivo e da organização textual. Coesão e coerência. Coesão é a ligação formal entre partes do texto. Coerência é a lógica e o sentido global. Coesão é feita por pronomes, elipses, repetição controlada,
sinônimos, hiperonimos, conectores e substituições. Expressões referenciais, como isso, esse, tal, o referido, retomam ideias anteriores. A banca cobra muito a referência pronominal. A que termo o pronome se refere? Se a referência é ambígua, o texto perde clareza. Conectores organizam relações. Adição, além disso, bem como. Oposição, porém, no entanto. Causa, porque, visto que. Consequência, portanto, assim. Condição, se, caso. Concessão, embora. Finalidade, para que. Explicação, pois. Em prova, trocar conectivo altera sentido e pode tornar a frase incoerente. Coerência envolve não se contradizer, manter tempo verbal coerente, manter foco e não concluir algo que não decorre. A banca pode pedir qual alternativa mantém coerência do texto, qual é uma inferência válida e qual extrapola. Funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de identificar o foco da mensagem. Função referencial ou informativa, foca no conteúdo e no contexto, típica de notícias e textos técnicos. Função emotiva foca no emissor, com marcas de subjetividade. Função conativa ou apelativa, foca no receptor, comum em propaganda, com verbos no imperativo. Função fática foca no canal, como alô, entendeu. Função metalinguística foca no código, quando o texto explica a própria linguagem. Função poética foca na forma da mensagem, comum em literatura e publicidade criativa. Em prova, a banca pode dar um trecho e pedir qual função predomina, e o segredo é identificar o foco, informar, emocionar, persuadir, manter contato, explicar código ou valorizar forma. Ortografia oficial, acentuação e pontuação. Ortografia cobra grafia correta e também dúvidas clássicas, como mas e mais, a e a, onde e aonde, e formas de porquê. Acentuação segue regras de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e também hiatos. Em nível superior, a banca pode cobrar palavras menos óbvias e acentos diferenciais em casos específicos, mas normalmente a cobrança vem em questões de reescrita e correção. Pontuação é estrutura. Vírgula separa itens, isola vocativo e aposto, marca deslocamentos e separa orações em certos casos. Não se usa vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento direto, salvo situações específicas. Dois pontos introduzem explicação, enumeração ou citação. Ponto e vírgula organiza períodos com vírgulas internas. Travessões e parênteses isolam informações acessórias. Aspas destacam citação, ironia ou termo em sentido especial. Em reescrita, pontuação pode mudar sentido, então a banca testa se você mantém o mesmo valor semântico. Crase. Crase é a fusão da preposição a com o artigo a ou com demonstrativo iniciado por a. Para haver crase, você precisa de duas condições: o termo anterior exige preposição a, e o termo seguinte aceita artigo feminino. Exemplo: dirigir-se à secretaria. Não há crase antes de palavra masculina, verbo, pronome pessoal, e em muitos nomes de cidade que não aceitam artigo. Há crase em locuções adverbiais femininas como à tarde e em horas como às 14 horas. Em nível superior, a banca cobra crase em expressões como à medida que, à procura de crase facultativa antes de nomes próprios femininos e pronomes possessivos, dependendo do uso do artigo. O método seguro é testar o artigo. Se você consegue colocar a antes do termo feminino e o verbo exige a, então há crase. Classes de palavras, emprego e descrição. A banca cobra classes de palavras pelo efeito de sentido. Substantivo nomeia. Adjetivo qualifica e pode revelar opinião. Artigo determina. Numeral quantifica. Pronome retoma e cria coesão, mas pode gerar ambiguidade. Verbo marca tempo e modalidade. Advérbio marca circunstâncias e pode alterar escopo da frase. Preposição cria relação. Conjunção cria lógica. Em provas de nível superior, pronomes relativos e conjunções subordinativas são muito cobrados por quem influenciam sintaxe e pontuação. Palavras como que e se têm múltiplas funções, e a banca explora isso. Sintaxe da oração e do período, com ênfase em concordância e regência. Sintaxe exige identificar sujeito, predicado, objetos, complementos e adjuntos. Concordância verbal e nominal depende de identificar corretamente sujeito e núcleos.
Casos clássicos: haver com sentido de existir é impessoal e fica no singular. Fazer indicando tempo é impessoal. Sujeito composto tende ao plural, mas há variações conforme posição e ideia. Expressões partitivas como a maioria podem concordar no singular ou plural, dependendo da construção, e a banca pode cobrar preferência normativa. Concordância nominal inclui casos como é proibida a entrada e é proibido entrar, e também a concordância em expressões com anexo, mesmo, obrigado, bastante, que são pegadinhas comuns. Regência verbal e nominal define preposição exigida. Assistir a no sentido de ver. Preferir x a y. Gostar de. Obedecer a. Informar algo a alguém. Aspirar a no sentido de desejar. Regência nominal em favorável a, apto a, orgulhoso de, responsável por. Erro de regência geralmente gera erro de crase e de sentido. A prova também cobra diferença de sentido em verbos com regência diferente, como implicar direto no sentido de acarretar e implicar com no sentido de antipatizar. Significação das palavras e inferência lexical pelo contexto. Inferência lexical é deduzir o sentido de uma palavra desconhecida pelo contexto. A banca pode colocar um termo menos comum e pedir o significado mais adequado. Para acertar, observe se a palavra está associada à ideia positiva ou negativa, se o texto traz exemplo, se há sinônimo próximo, se há oposição com mas ou porém, e se há explicação com isto é ou seja. Em nível superior, a banca também cobra precisão semântica. Palavras parecidas não são iguais. Eficácia não é eficiência. Mitigar não é eliminar. Inerente não é eventual. Esse tipo de sutileza cai muito. Paráfrase. Paráfrase é reescrever mantendo o sentido essencial. Em prova, a banca pede a alternativa que mantém o mesmo sentido ou a que altera sentido. Para avaliar, compare conectores, advérbios de intensidade, tempo verbal e modalizadores. Se a frase original expressa a hipótese, a paráfrase não pode virar certeza. Se a original traz restrição com apenas, isso não pode sumir. Se a original traz causa, a paráfrase não pode virar concessão. Outra pegadinha é voz ativa e passiva. Você pode trocar sem mudar sentido, desde que mantenha agente e paciente corretamente e preserve a relação de tempo. Fechando. Para ir bem em português no nível superior, você precisa unir leitura e gramática. A banca quer que você leia com lógica, reconheça gênero e tipologia, entenda coesão e coerência e saiba usar as regras formais para justificar escolhas, pontuação, crase, concordância e regência. Se você treinar questões com esse roteiro, você vai perceber que quase toda questão se resolve identificando conectores e estrutura sintática, e isso aumenta muito sua taxa de acerto.